Histórias do caminho, Plutão, sua destinação. Gandhi amparando Hitler por amor universal. Plutão. Plutão, formalmente designado 134.340 Plutão, é um planeta anão do Sistema Solar e o nono maior e 10º mais massivo objeto observado diretamente orbitando o Sol. Originalmente classificado como um planeta, Plutão é atualmente o maior membro conhecido do Cinturão de Kuiper, uma região de corpos além da órbita de Netuno. Como outros membros do Cinturão de Kuiper, Plutão é composto primariamente de rocha e gelo e é relativamente pequeno, com aproximadamente 1/5 da massa da Lua e 1/3 de seu volume. Ele tem uma órbita altamente inclinada e excêntrica que o leva de 30 a 49 UA do Sol. Isso faz Plutão ficar periodicamente mais perto do Sol do que Neptuno. Atualmente Plutão está a 32,9 UA do Sol. UA é a sigla para unidade astronômica, uma unidade de medida de comprimento utilizada na astronomia para medir distâncias dentro do Sistema Solar. A UA corresponde à distância média entre a Terra e o Sol, sendo aproximadamente igual a 149.597.870,7 km. Plutão foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh e até 2006 foi considerado o nono planeta do Sistema Solar. A partir de 1992, com a descoberta de vários outros objetos similares a ele no Sistema Solar externo, sua classificação como um planeta começou a ser questionada, especialmente após a descoberta em 2005 de Eris, 27% mais massivo que Plutão. Em 2006 a União Astronômica Internacional, UAI, criou uma definição formal do termo aplaneta, a qual fez Plutão deixar de ser planeta e ganhar a nova classificação de planeta anão, juntamente com Eris e Ceres. Há cientistas que afirmam que Plutão, assim como outros planetas anões e candidatos, deveriam ser classificados como planetas. Plutão tem 5 luas conhecidas. Caronte, a maior, com metade do diâmetro de Plutão, Estige, Nix, Cérbero e Hidra. Relatos históricos entre Gandhi e Hitler. Quando a terrível Segunda Guerra Mundial estava se desenhando para o mundo, o líder indiano Mahatma Gandhi fez o que pôde para evitar que o pior acontecesse. Tanto que a chamada Grande Alma escreveu uma carta ao Adir Friend a Adolf Hitler para tentar convencê-lo de que não era uma boa ideia arrastar a humanidade para um conflito de destruição total. 2 cartas foram enviadas ao líder nazista alemão, a primeira, em 23 de julho de 1939, e a segunda, em 1941. Em um trecho da primeira carta, Gandhi afirmou que Hitler era o único homem no mundo que poderia evitar a guerra. A primeira carta parece não ter surtido efeito algum em Hitler. Nos meses seguintes, o alemão assinou o Pacto de Não Agressão com a União Soviética, invadiu a Boêmia e a Moldávia e depois foi para a Polônia, deflagrando de vez a Segunda Guerra Mundial. Tradução da carta. Caro amigo. Amigos têm insistido que eu lhe escreva para o bem da humanidade. No entanto, eu tenho resistido ao pedido deles, porque sinto que qualquer carta vinda de mim seria importuna. Mas algo me diz que eu não devo hesitar e que devo fazer meu apelo, qualquer que seja seu valor. Está claro que você, hoje, é a única pessoa no mundo que pode evitar uma guerra capaz de reduzir a humanidade ao seu estado mais selvagem. Você deve pagar o preço de algo, por mais valioso que pareça ser? Você ouvirá o apelo de alguém que, deliberadamente, deixou de lado os métodos de guerra e obteve um sucesso considerável? De qualquer forma, peço desculpas antecipadas, caso tenha errado em lhe escrever. Continuo, o seu amigo sincero, M.K. Gandhi. Uma segunda carta de Gandhi foi enviada ao líder alemão em 1941. Em um texto bem mais longo e com um apelo muito mais forte, o líder indiano clamava que Hitler parasse com a guerra e que, no final, vencedores ou não, todos perderiam. Seus próprios escritos e pronunciamentos e os de seus amigos e admiradores não deixam margem para dúvidas de que muitos de seus atos são monstruosos e impróprios da dignidade humana, escreveu Gandhi, em um trecho do texto. Tradução da segunda carta. Caro amigo. O fato de eu me dirigir a você como amigo não é nenhuma formalidade. Eu não possuo inimigos. Minha ocupação na vida, nos últimos 33 anos, tem sido unir a amizade de toda a humanidade, tornando os homens amigos,
independentemente de raça, cor ou fé. Eu espero que você tenha o tempo e a vontade de saber como uma grande parte da humanidade que tem vivido sob a influência dessa doutrina da amizade universal enxerga as suas ações. Nós não temos dúvidas com relação à sua bravura ou devoção à sua terra natal, nem acreditamos que você seja o monstro descrito por seus oponentes. Mas seus próprios escritos e pronunciamentos não deixam margem a dúvidas de que muitos dos seus atos são monstruosos e incompatíveis com a dignidade humana, especialmente em relação a homens como eu, que acreditam na amizade universal. Isso pode ser visto na humilhação da Tchecoslováquia, no estupro da Polônia e na destruição da Dinamarca. Eu estou ciente de que a sua perspectiva de vida vê tais expoliações como atos virtuosos. Mas nós temos sido ensinados desde a infância a considerá-los atos de degradação da humanidade. Por isso, nós não podemos desejar sucesso aos seus empreendimentos. Contudo, nossa posição é única. Nós resistimos ao imperialismo britânico, que não é menor que o nazismo. Se existe uma diferença, é no grau. 1/5 da humanidade está sob o domínio britânico através de meios que não serão tolerados. Nossa resistência a isso não significa um mal ao povo britânico. Nós queremos convertê-los e não derrotá-los no campo de batalha. A nossa revolta contra o domínio britânico é desarmada. Mas, quer nós o convertamos ou não, nós estamos determinados a tornar o domínio deles impossível através de uma não cooperação não violenta. É um método indefensável em sua natureza. Ele é baseado no conhecimento de que nenhum espoliador pode chegar ao seu objetivo sem um certo grau de cooperação, determinação e compulsória da vítima. Nossos dominadores podem ter nossa terra e corpos, mas não nossas almas. Eles podem ter a primeira ao destruir todos os indianos, homens, mulheres e crianças. É verdade que tudo isso pode não se elevar àquele grau de heroísmo e que um grau razoável de medo pode desanimar a revolta, mas esse argumento seria irrelevante. Pois, se um número considerável de homens e mulheres na Índia estaria disposto a sacrificar suas vidas a se ajoelhar diante dos espoliadores, eles mostrariam o caminho da liberdade através da tirania da violência. Eu peço que você acredite em mim quando eu digo que você encontrará um número inesperado de homens e mulheres dispostos a isso na Índia. Eles têm recebido esse tipo de treinamento pelos últimos 20 anos. Nós estamos tentando desde a última metade desse século nos livrar do domínio britânico. O movimento de independência nunca foi tão forte quanto agora. A organização política mais poderosa, o Congresso Nacional Indiano, está tentando chegar a esse objetivo. Nós alcançamos um nível de sucesso bem razoável através da não-violência. Nós estávamos buscando os meios certos para combater a violência mais organizada do mundo, que é representada pelo poder britânico. Você o desafiou. Ainda falta saber qual é o mais organizado, o alemão ou o britânico. Nós sabemos o que o domínio britânico significa para nós e para as raças não europeias do mundo. Porém, nós nunca desejaríamos o fim do domínio britânico com o apoio da Alemanha. Nós encontramos na não-violência uma força que, se organizada, pode, sem dúvidas, unir-se contra as forças mais violentas do mundo. Dentro da técnica da não-violência, como eu disse, não existe a derrota. Trata-se de um viver ou morrer sem matar ou ferir. Ela pode ser usada praticamente sem dinheiro e, obviamente, sem a ajuda da ciência da destruição, a qual você levou à perfeição. É incrível para mim que você não veja que isso não é um monopólio de ninguém. Se não forem os britânicos, algum outro poder certamente vai aprimorar seu método e derrotá-lo com suas próprias armas. Você não está deixando nenhum legado que trará orgulho ao seu povo. Eles não podem encontrar orgulho em um recital de atos cruéis, por mais bem planejados que tenham sido. Portanto, eu apelo a você, em nome da humanidade, que pare a guerra. Você não vai perder nada levando todas as questões de disputa entre você e a Grã-Bretanha a um tribunal internacional de sua escolha. Se você tiver sucesso na guerra, isso não significa que você estava certo, isso irá apenas provar que o seu poder de destruição era maior, enquanto uma concessão dada por um tribunal imparcial mostrará, até onde é humanamente possível, qual parte estava certa. Você sabe que, não muito tempo atrás, eu fiz um apelo a todos os britânicos que aceitassem meu método de resistência não violenta.
Eu fiz isso porque os britânicos me conhecem como um amigo, embora eu seja um rebelde. Eu sou um estranho para você e para o seu povo. Eu não tenho a coragem de fazer a você o apelo que fiz para todos os britânicos. Não que isso não chegaria a você com a mesma força que chegou a eles, no entanto, minha atual proposta é muito mais simples porque é muito mais prática e familiar. Nesta temporada, quando os corações dos povos da Europa anseiam por paz, nós suspendemos até mesmo nossa luta pacífica. É muito pedir a você que faça um esforço pela paz em um tempo que pode não significar nada para você pessoalmente, mas que deve significar muito para milhões cujo grito emudecido por paz eu escuto, pois, meus ouvidos estão acostumados a escutar os milhões de mudos? A minha intenção é dirigir um apelo conjunto a você e a Sr. Mussolini, quem eu tive o privilégio de conhecer quando estive em Roma durante minha visita à Inglaterra como um representante da Round Table Conference. Eu espero que ele a receba com as modificações necessárias. Infelizmente, os apelos do indiano por uma resolução de conflitos sem armas e violência, com o uso da chamada desobediência civil, não fizeram sentido aos homens por trás das grandes potências e muito menos a Adolf Hitler. A partir de 1921, Gandhi liderou o movimento de independência indiana através de métodos sem violência, e, finalmente, conseguiu a liberdade do Império Britânico em 1947, 6 meses antes de sua morte. A situação de Hitler no plano espiritual. O texto é baseado em conversas de Geraldo Lemos com Chico Xavier. Perguntei ao Chico sobre Hitler. Onde estaria o espírito de Hitler? Chico então me contou uma história muito interessante. Segundo ele, imediatamente após a sua desencarnação, o espírito de Hitler recebeu das altas esferas uma sentença de ficar 1000 anos terrestres em regime de solitária numa prisão espiritual situada no planeta Plutão. Chico explicou-me que esta providência foi necessária não somente pelo aspecto da pena que se lhe imputara aos erros clamorosos, mas também em função da misericórdia celeste em protegê-los da horda de milhões de almas vingativas que não o haviam perdoado os deslizes lamentáveis. Durante este período de 10 séculos em absoluta solidão ele seria chamado a meditar mais profundamente sobre os enganos cometidos e então teria nova chance de recomeçar na estrada evolutiva. Quando o espírito de Gandhi desencarnou, e ascendeu aos planos mais altos da Terra pela iluminação natural de sua bondade característica, ao saber do triste destino do algoz da humanidade na Segunda Grande Guerra Mundial, solicitou uma audiência com Jesus Cristo, o governador espiritual da Terra, e pediu ao Cristo a possibilidade de guiar o espírito de Hitler para o bem, o amor e a verdade. Sensibilizado pelo sacrifício de Gandhi, Nosso Senhor autorizou-o na difícil tarefa e desde então temos Gandhi como dos poucos que se aproximam do espírito de Hitler com compaixão e amor. Impressionado perguntei ao Chico. Então Chico, o planeta Plutão é um planeta penitenciária? E ele me respondeu. É sim, Geraldinho. Em nosso sistema solar, temos penitenciárias espirituais em Plutão, em Mercúrio e na nossa Lua terrena. É por isso que alguns astronautas que lá pisaram, sentindo talvez um frio na alma, voltaram à Terra meio desorientados e tristes. Soube de um até que se tornou religioso depois de estar por lá. Como vemos, o nosso Chico era capaz de desvendar muitos mistérios em torno da organização da vida mais além. E com que simplicidade e naturalidade ele nos falava dessas coisas. Sobre Geraldo Lemos. Geraldo Lemos Neto é mineiro de Belo Horizonte, de família espírita, nascido em 1962. Em 1981 conheceu pessoalmente Chico Xavier, com quem desenvolveu grande amizade. Em Belo Horizonte iniciou pelo Cenáculo Espírita Antônio de Pádua e pela União Espírita Mineira, então dirigida por Dona Neném Aluoto e Martins Peralva, seguindo recomendação do próprio Chico. Fundou o departamento editorial da União Espírita Mineira em 1984, onde coordenou a publicação de 12 livros, sendo 10 deles da lavra de Chico Xavier. Bastão de Arrimo, Apelos Cristãos, Aceitação e Vida, Roseiral de Luz, Pétalas da Primavera, Fulgor no Entardecer, Migalha, Mandato de Amor, Presença de Chico Xavier em Araxá, Índice Geral das Mensagens psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Foi diretor-secretário da União Espírita Mineira de 1983 até 1995. É o autor da biografia Chico Xavier,
Mandato de Amor lançada pela União Espírita Mineira para comemorar os 65 anos de mediunidade de Chico Xavier em 1992. Comentários finais. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagine? São simples alegorias, por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. O Deus bom, justo e misericordioso, sempre nos dará oportunidades de redenção. É claro que por ser infinitamente justo, a corrigenda é necessária. Para tanto, por vezes, em casos de grandes equívocos que geraram lágrimas incontáveis, se faz mister compreender o tamanho da desdita causada pelo ser, para primeiro reconhecer as infelicidades causadas, depois de compreender a necessidade de retificação, por uma ou muitas reencarnações, em lugares que possam nos ser úteis a essa aprendizagem. Não há punição eterna, não há Filho de Deus que não venha a se reconciliar com as leis universais e imutáveis do Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso Senhor Jesus Cristo muito vem trabalhando para que todos nós possamos alcançar a luz, pavimentou o caminho, e não fosse isso bastante, o iluminou para todos nós. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum de nós chegará ao Pai senão por intermédio dele. E foi por amor que Jesus conduziu nosso desventurado irmão a Plutão, também por amor concedeu ao nobre espírito de Gandhi a difícil missão de trazer luz ao nosso irmão. São exemplos de profunda abnegação que ilumina e convoca a todos nós para o perdão das ofensas, e para marcharmos pacíficos e alegres para as provas e expiações, pois o Cristo que nada tinha a expiar, demonstrou com coragem e fé a certeza que vale a pena beber do cálice do Pai. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Classificação científica de Plutão. Fato histórico: cartas de Gandhi para Hitler antes e durante a Segunda Grande Guerra. Conversas de Geraldo Lemos, com o venerando apóstolo do amor e da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Pequena bibliografia de Geraldo Lemos. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, parte 4, das Esperanças e Consolações, capítulo 2, das Penas e Gozos Futuros, Paraíso, Inferno e Purgatório. Paraíso Perdido. Pecado Original. Questão 1012, 1012A.